Paz de Deus, irmãos. Bom, é uma alegria estar aqui, né? Faz tempo que eu não venho aqui na igreja. Né, Madá? É uma bênção estar aqui na casa do Senhor. Né? Os irmãos aqui de Guarulhos são muito queridos, muito amados, muito preciosos. Pastor Cláudio, Pati, Martinha, pastor Edvilson. Muito obrigada, viu, pelo convite. Então, um monte de gente amada, um monte de gente querida, que a gente ama tanto. E como é bom estar aqui. A Marta me ligou, pediu que eu falasse um pouquinho hoje, né? Ministrasse a palavra do Senhor sobre... Não sobre o Setembro Amarelo, porque a gente não vai pregar sobre o Setembro Amarelo, embora a gente esteja de amarelo, né? Mas falar um pouquinho sobre saúde emocional. Falar um pouquinho sobre o Deus que cura. Né? O Deus que está no controle de todas as coisas, inclusive das nossas emoções. Inclusive dos nossos sentimentos. E, meu irmão, eu não sei como você entrou aqui. Né? Eu não sei como você está. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem vivido. E como é gostoso a gente ter intimidade com os irmãos e não conhecer a intimidade dos irmãos. Que daí a gente tem liberdade para ministrar a palavra, tem liberdade para poder compartilhar da palavra do Senhor. É mais difícil lá na minha igreja, né? Nossa igreja é bem pequenininha, a gente conhece todo mundo, entra na casa de todo mundo, então a gente sabe o que está acontecendo. Aqui não. Aqui o Senhor tem liberdade, né? Não que lá Ele não tenha, mas aqui Ele tem liberdade para falar aos nossos corações, e você sabe que a palavra veio do Senhor e não de mim. E eu queria que você, antes mesmo de nós lermos o texto, eu queria que você se colocasse de pé um pouquinho e apresentasse ao Senhor. Eu sei que você já fez isso durante o louvor. Eu sei que você já fez isso durante o monólogo. Eu sei que você já fez isso durante cada momento desse culto. A Marta iniciando esse culto, que bênção. Eu ficaria aqui a vida inteira ouvindo os irmãos do louvor ministrar. Que ministração deliciosa. Aquele início de culto falou tanto ao meu coração. Mas eu queria que, nesse momento, você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos e você falasse para o Senhor realmente como você está. Não dispersa, sabe? Não se preocupa com o amigo do lado, não se preocupa com a oração do amigo, mas fala ao Senhor como você está, como você entrou nessa noite. Ele conhece o seu coração. Essa noite é uma noite de cura, essa noite é uma noite de libertação, essa é uma noite de ver a bênção do Senhor, o bálsamo do Senhor sendo derramado. Então, fala com Ele, não perde essa oportunidade. Fala ao Senhor como você está, como está a tua casa, como estão os seus relacionamentos, como está a sua vida e o que você precisa dEle. Ele está aqui, meus irmãos, Ele é presente, Ele é real. O Espírito do Senhor está nesse lugar e você tem liberdade para falar com o Pai como filho. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor os nossos corações, a começar de mim, Pai. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, apresentar a Tua igreja, Pai. O Senhor sabe como está cada vida, cada coração. O Senhor sabe, Pai, o que os meus irmãos têm enfrentado, o que os meus irmãos têm vivido. O Senhor sabe, Pai, como eles estão. O Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece as adversidades, o Senhor conhece as demandas da vida. O Senhor conhece, Pai, as batalhas do dia a dia, Senhor. O Senhor conhece os projetos, os sonhos. O Senhor conhece o dia a dia, o Senhor conhece o ambiente de trabalho. O Senhor sabe, Pai, o que eles enfrentam, Senhor, todos os dias, durante a semana, até chegar aqui, Senhor, nesses momentos de bálsamo na Tua casa. E eu quero Te pedir, ó Pai, que o Senhor que sonda mentes e corações, o Senhor que sonda e esquadrinha a nossa alma, como diz a Tua palavra, o recôndito da nossa alma, Senhor, não estão ocultos ao Senhor. E o Senhor esquadrinha os pensamentos, as intenções do coração. Eu quero pedir, ó Pai, que nessas áreas o Senhor venha trabalhar em nós. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nesta noite, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar. Senhor, que não seja eu, que não seja o que eu preparei, Senhor, que não seja
teologia por teologia, técnica por técnica, conhecimento acadêmico por conhecimento acadêmico. Não, 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 Pai. Mas que seja o Teu Espírito, Senhor. Que seja a Tua graça, Senhor. Oh, Senhor, revela-te à igreja, Senhor. Aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, que o Senhor venha falar aos Teus filhos de forma graciosa, poderosa e operosa, Senhor. Que a Tua graça nessa noite seja visível, palpável, Senhor. Que ninguém venha sair daqui como entrou, mas que o Teu Espírito, Senhor, possa limpar, lavar, curar, restaurar, transformar, salvar, Senhor. E que a Tua graça, Senhor, seja abundante, Pai. Abençoa, Senhor, os meus irmãos e fala aos nossos corações, não o que eu quero, mas que o Senhor deseja. Que eu seja apenas um instrumento pelo qual o Senhor vai tocar. Que não seja a minha voz, mas que seja a Tua voz. Que não seja a minha inteligência, mas que seja a Tua sabedoria. Em nome de Jesus, nos colocamos aqui cativos à Tua vontade, a vontade de Cristo, para que o Senhor faça e fale nesta noite aquilo que o Senhor desejar. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Aproveitem, irmãos, que vocês estão de pé e abra a sua Bíblia no Salmo 147, verso 3. Amém? Ou misericórdia. Se for misericórdia, espera um pouquinho, não tem problema não. 147, verso 3, diz assim, a palavra do Senhor no Salmo. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Vocês podem falar junto comigo? Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Podem sentar, queridos. Irmãos, esse salmo, ele é uma realidade na minha vida. Todas as vezes que Deus me coloca alguém na minha vida que precisa de aconselhamento, que precisa de orientação, que precisa de cuidado, eu lembro desse salmo. E esse salmo, ele é o salmo que tem norteado o direcionamento que Deus tem me dado para cuidar de vidas. Lembrando que só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. A palavra do Senhor fala que Deus não rejeita aqueles que têm um coração quebrantado e humilde. Deus dá graça ao humilde, mas Ele rejeita o soberbo. E nessa noite, eu vi tantas pessoas com o coração quebrantado. Eu vi tantas pessoas com as mãos levantadas. Eu vi tantas pessoas orando. Tantas pessoas que saíram dos seus lares e vieram até aqui. Irmãos, porque para sair de casa, num domingo à noite, logo após um dia que vocês passaram em evangelismo, nas atividades da igreja, cuidando dos seus afazeres em casa, muitos que não estavam aqui, estavam cuidando das suas demandas, é porque tem um coração quebrantado. Porque aqueles que têm um coração duro não precisam de Deus. Aqueles que são autossuficientes não precisam de ajuda. Aqueles que são autossuficientes não precisam de comunidade, não precisam de consolo, não precisam de afeto, não precisam de zelo, não precisam uns dos outros. Então, se você está aqui, meu irmão, nesta noite, é porque você tem um coração quebrantado. E talvez você está dizendo assim, eu nem tenho um coração tão quebrantado assim. Mas aí que entra a ação do Espírito, só Ele faz. Não é eu. Não é o grupo de louvor, não é o pastor, não é a liderança, não é a estratégia, é Ele. E aí Ele que é responsável pela minha vida e pela sua vida te tocou e falou, vai lá. E você veio por obediência. Mesmo que você esteja no grupo que ainda não tem um coração quebrantado e veio por obediência, Deus cura, Deus fala, Deus transforma, porque Ele é Deus. Amém, meus queridos? Bom, acho que todo mundo me conhece aqui, né? A maioria. Bem que tem tanta gente nova. Estou feliz demais. Coisa boa só a gente vir na igreja e encontrar
tanto rostinho novo. Quem eu nunca vi aqui? Levanta a mão, porque você não me viu. Olha lá, viu? Quanta gente que nunca me viu. Olha lá, que bênção. Olha, glória a Deus. Fico feliz demais, né? Em saber que a igreja do Senhor está crescendo, a igreja do Senhor está evangelizando, batismo acontecendo, pessoas novas chegando. Isso mostra que o reino de Deus está expandindo. Glória a Deus. E quando eu vier aqui, eu não quero conhecer 90% da igreja. Amém, irmãos? Amém. Nome de Jesus. Então, eu sou a pastora Thaís. Sou pastora junto com o pastor Wilson, meu esposo, ali em Osasco. Né? Deus tem nos dado a graça de revitalizar aquela igreja, plantar novamente. E nós estamos indo, irmãos, porque nós estamos ficando velhos, para o 8º ano da igreja de Osasco. Vocês viram como a gente fica velho de repente, nem percebe? 8º ano da reinauguração da igreja. Ela ficou 12 anos fechada e ela já está indo para o 8º ano da reinauguração. Nós começamos a orar em 2017. A igreja reinaugurou em 2018. Mas desde 2016 eu já tinha queimado o coração. E a reinauguração, de fato, não acontece quando abre a porta. Acontece quando Deus toca em alguém e o movimento de oração começa a acontecer. E nós estamos com um grupo já há bastante tempo ali, louvando ao Senhor, exaltando o Senhor, e Deus vai fazer, irmãos. Motivo de oração, quando vocês forem orar por Osasco, orem ou para Deus mudar totalmente a nossa região e revitalizar aquele bairro, ou Deus nos dá um prédio novo na região mais populosa do bairro. Mas a gente não vai desistir daquele bairro, irmãos. Deus nos plantou no Rochdale, a gente toma posse daquele lugar, em nome de Jesus. Hoje fizemos evangelismo, fomos numa praça ali perto no bairro, do outro lado, e nós vimos tanta gente, tantas crianças, tantas pessoas que precisam do Senhor. E se Deus nos plantou ali, quem vai fugir dali é o diabo, não é a igreja. Em nome de Jesus. Então, podemos até mudar algumas ruas para lá. Mas embora não, irmãos, porque o Senhor é poderoso. E o Deus que abriu não vai permitir fechar de novo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Porque mudar de bairro e para um outro bairro muito longe, significa que no Rochdale, de novo, fechou. E Deus não vai permitir isso. Então, que Deus nos mande para o bairro, num lugar movimentado, mas no bairro, porque Deus nos plantou ali. Então, quando vocês forem orar por Osasco, orem para que Deus nos plante, ou Deus revitalize toda a região e mande pessoas, ou Deus nos plante no bairro, algumas quadras para frente lá, ou então algumas quadras para dentro das comunidades, porque é isso que a gente quer, em nome de Jesus. Nós temos 2 meninas, a Mel e a Emily, né? E elas são preciosas, não estão aqui, ficaram o dia todo no evangelismo, e aí foram para casa levar a avó. A Mel não está bem de saúde, teve crise de asma, foi para a igreja hoje, ficou sentadinha, não cantou no louvor, e não está muito bem ainda de saúde, aí precisou ir para casa. E eu e o pastor Wilson estamos aqui, irmãos, para servir ao Senhor, através do amor que Deus colocou no nosso coração por essa igreja. Amém? Eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês, meus irmãos, dentro desse tema, sobre uma dor que é invisível e clama por atenção. Quando a gente pensa um pouquinho sobre o que é, né, esse Setembro Amarelo, a gente lembra um pouquinho da campanha nacional de prevenção ao suicídio. Né? Vocês imaginam, todo mundo de amarelo já sabe o significado. E por que o amarelo? Em 1993, um jovem, ele faleceu. Ele tirou a própria vida. E ele consertava carros, e ele tinha um Mustang branco, né, se eu não me engano, a marca do carro. E esse carro ele era amarelo. E ele só tinha 17 anos de idade. E quando ele faleceu, o pai dele iniciou uma campanha, dando fitas amarelas para conscientizar esse mal, essa dor invisível que tomava conta da vida do menino dele. E todo mundo ficou assustado, porque aquele jovem de 17 anos, como esse monólogo, né, do nosso irmãozinho aqui, que apresentou tão bem essa dor invisível, nós não combinamos nada, né? É isso, irmãos. É uma dor que é invisível. Quantos adolescentes, quantos jovens já pensaram em tirar a própria vida dentro da igreja? Os números são altíssimos.
Mas nós, como igreja, meus irmãos, nós nos levantamos como instrumentos de Deus para dizer que tem cura, sim, como nós cantamos aqui. Tem cura para a depressão. Tem cura para a ansiedade. O Senhor salva, meus irmãos. O Senhor cura. Nós temos irmãos aqui que são psicólogos e sabem que a psicologia não acredita em cura, né? Nós somos proibidos, né, pastor Cláudio, de falar de cura. A gente não pode, CRP nos proíbe de falar de cura no consultório. Mas nós cremos num Deus que cura. Se o Deus cura câncer, Ele cura doença emocional. Por que não? Deus não é elitista, porque cura um tipo de patologia e outra não. Deus cura, irmãos, toda e qualquer enfermidade. Deus é o Deus que nos revela, é o Deus que nos mostra. O nosso Deus é o Deus que nos dá espírito de discernimento, de sabedoria. A igreja é uma comunidade terapêutica, irmãos. A igreja é uma comunidade que muitas pessoas que não têm acesso aos consultórios, pessoas que não têm acesso, sabe, ao cuidado emocional, eles estão aqui numa comunidade terapêutica, numa comunidade de cura, numa comunidade de transformação. E o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Psiquiatria, ela reconhece, os dois, que a igreja, as comunidades, elas são comunidades terapêuticas que trazem vida. E auxiliam no processo de cura, de transformação, de renovação das comunidades. E é isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos. Nós estamos aqui como uma comunidade de bênção. Nós estamos aqui como uma comunidade terapêutica. E quantas pessoas que estão com dor, que não têm uma palavra de esperança. Quantas pessoas que estão com dor e não têm um amigo. Quantas pessoas que estão com dor e estão sozinhos. E eles começam a frequentar as nossas casas de paz. Eles começam a frequentar as nossas células. Eles começam a frequentar os nossos cultos. Eles começam a frequentar as nossas escolas bíblicas, os nossos encontros, os nossos PNEs. E essas pessoas começam a ser inseridas num ambiente de comunidade que não tinham antes. E aqui eles chegam, os adolescentes chegam, não é verdade? E tem um líder. Tem pessoas para abrir o coração. Tem a irmã que dá aula, que é terapeuta, né, Vivi? A gente tem pessoas aqui que cuida, que aconselha, que orienta. E adolescentes que talvez iriam da escola para casa, de casa para a escola, eles têm as suas vidas transformadas dentro da comunidade da igreja, irmãos. Então a igreja é um lugar de cura. E a igreja é um lugar de falar. Parabéns para a igreja de Guarulhos. Em tocar nesses assuntos delicados. Em tocar em assuntos que às vezes parece que não é coisa para a igreja. Como não, meus irmãos? Se Satanás é aquele que veio para tirar as vidas e Jesus Cristo é aquele que dá a vida, nós como igreja nos levantamos para falar de vida. E aí nós lembramos da palavra do Senhor, que fala em Jeremias, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de vida e não de morte, para vos dar o fim que desejais. E aí o texto tem mais, eu quero focar nesse tom. Nessa nuance do texto, pensamento de vida e não de morte. Então, se você um dia teve algum pensamento, alguma ideação, pensa que o Senhor tem pensamentos de vida para você. O Senhor tem vida. A palavra de Deus fala que o Senhor nos dá vida, e vida em abundância. Não é qualquer vida, não é sobrevida, não é sobrevivência, porque é diferente sobreviver de viver. O Senhor nos chama para termos uma vida plena, uma vida em abundância. O Senhor nos chama para sermos felizes. E essa felicidade é a felicidade que vem do alto. Não é uma felicidade passageira. Uma felicidade que eu estou feliz porque eu estou namorando. Eu estou infeliz porque eu terminei. Eu estou feliz porque eu tenho emprego. Eu estou infeliz porque eu perdi emprego. Não é sobre isso, irmãos. A felicidade que Jesus dá é uma felicidade que é além das adversidades. A Marta começou o culto falando que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, um ânimo bom. Porque Ele venceu o mundo, irmãos. E quando nós pensamos aqui em trazer essa questão do Setembro Amarelo, é pensarmos um pouquinho, meus irmãos, que a igreja é um lugar que quebra
alguns dos paradigmas e alguns dos sintomas, inclusive, que podem levar a pessoa a tirar a vida. Sabe o que a igreja quebra? A igreja quebra o silêncio. Não quebra? Tem como ficar quieto na igreja? Tem como ficar sozinho na igreja? Então, a igreja quebra o silêncio, a igreja quebra a solidão, a igreja quebra, junto com a solidão, o isolamento, porque tem pessoas que estão sozinhas, com uma multidão ao entorno. E existem pessoas que, além de sozinhas, elas se isolam. Me fala de verdade. Aqui na igreja de Guarulhos, é possível, mesmo que você queira, muito, no fundo da sua alma, ficar isolado? Percebem como a igreja é comunidade terapêutica? A igreja é lugar de cura por isso, meus irmãos. Por isso que a gente crê em cura. Por mais que a gente queira, a gente não consegue. Aqui no Brasil, desde 2014, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Psiquiatria, eles colocaram o dia 10 de setembro, como dia nacional, de combate ao suicídio. E é por isso que nós temos o Setembro Amarelo no Brasil, em setembro. Mas a igreja não fala de vida somente em setembro. A igreja vive e respira a vida de dezembro a dezembro. Essa é a diferença da igreja, irmãos. Por mais que nós tenhamos uma campanha para rememorar, isso é vivo no nosso coração. Porque só o nosso Senhor Jesus é o Deus que morreu, mas ressuscitou. Ele sabe o que é vida. É Ele que tem poder de levantar do montouro o necessitado e o faz assentar em lugares que ele nunca imaginou. Eu lembro que quando eu era pequenininha na igreja, irmãos, eu me assentava na igreja e eu me sentia diferente da igreja. Criança, viu? Sabe por que eu me sentia diferente? Porque eu não tinha uma família igual os irmãos da igreja. Eu não tinha uma base igual os irmãos da igreja. Talvez você que é jovem, adolescente, alguns irmãos aqui olhem para a igreja e falem assim, olha, é tudo muito bonito, mas eu não tenho isso. Talvez você chegue na igreja e fale assim, nossa, aqui as famílias são estruturadas, as vidas são estruturadas, as pessoas vivem em família, mas eu nem tenho uma família. Eu era essa menininha, irmãs. Eu tinha minha mãe que cuidava da gente com amor, batalhando, trabalhando de faxina, trabalhando de limpeza, limpando privada de madame para pagar os nossos estudos. Minha mãe batalhadora, guerreira, cheia do Espírito Santo, cheia da graça do Senhor, mas uma mulher separada. Eu não tinha aquele estigma do papai, a mamãe e os seus filhinhos indo à igreja. Não, eu não tinha esse privilégio. E às vezes eu sentava e eu via as famílias da igreja e eu falava assim, um dia, quando eu crescer e me casar, eu quero ter uma família assim para mim. E foi na igreja, meus irmãos, que eu aprendi que Jesus muda vidas. Foi na igreja que eu aprendi que Jesus muda histórias. Foi na igreja que eu fui curada. Foi na igreja que eu fui restaurada. Foi na igreja que eu conheci o meu marido. Foi na igreja que eu construí a minha família. Foi na igreja que Deus me deu dons. Foi na igreja que Deus me deu um ministério. Foi na igreja que Deus me despertou para as profissões que o Senhor me permitiu ter. Foi na igreja que Deus vai me dando de acordo com a necessidade aquilo que eu devo ou não estudar. Aquilo que eu devo ou não conhecer. Sempre na igreja, através da igreja e para servir a igreja do Senhor. Porque eu acredito na igreja do Senhor como instrumento de cura. Irmãos, uma vez, eu era jovem como vocês aqui. E eu ficava naquela, Senhor, mas por que minha família não muda? Por que tanta briga? Por que tanta confusão? Por que eu vou para a igreja? É uma bênção. Eu chego em casa, o pau quebrava. Por que eu estou na igreja? É um lugar... Eu cheguei a falar para o pastor na época, eu posso morar na igreja? Ele olhou para mim com um olhar de tanto amor, meu pastor americano, sabe? Sotaque forte. Ele falou assim, minha filha, não poder morar na igreja, mas lembrar que você ser a igreja do Senhor. Aí eu olhei para o pastor Rei com aquela carinha de... Eu queria tanto ficar aqui. Porque a igreja era um lugar de paz, que eu não tinha essa paz no meu lar. E aí a esposa dele, olha só a igreja como comunidade terapêutica. Pedagoga e psicóloga. Ela me chamou de ladinho e ela falou assim para mim,
Thaís, você não pode, de forma alguma, mudar os seus pais. Seu padrasto, sua mãe, no caso. Você não pode mudá-los. Você não tem o poder de mudá-los. Mas você tem o poder dado por Jesus de mudar o seu futuro. Humanista que só, né? De mudar o seu futuro. Você tem o poder de transformar a sua vida. Mas você precisa escolher andar com Jesus. E a partir do momento que você escolher andar com Jesus, as coisas velhas vão ficar para trás. Um dia você vai ser adulta. E todas essas memórias vão ser o seu maior ministério. E da sua dor, Deus vai fazer o seu maior ministério. E tem sido assim, meus irmãos. Deus tem feito isso. Desde a minha adolescência. E assim, a cura veio instantaneamente. Aquela palavra penetrou no meu coração. E todas as vezes que eu via aquele ambiente no meu lar, eu lembrava. Eu não posso mudar a minha casa. Só o Senhor pode. Então, Pai, faça. Mas o meu futuro eu posso. E sabe qual é a nossa maior alegria no meu lar hoje, meus irmãos? O mundo lá fora está pegando fogo, porque é difícil o mundo, não é? É fácil o trânsito, ambiente de trabalho, os relacionamentos, ganhar dinheiro, entrar no mercado. Ixi, não é fácil. Nosso ambiente de trabalho é complicado, não é? Mas o que eu faço? Quando eu entro para dentro da minha casa, eu e o Wilson, dentro da minha casa, pode não ter dinheiro, pode não ter luxo, pode não ter muita coisa, mas a paz do Senhor reina naquele lugar. Hoje eu tenho aquilo que eu orei, eu tenho paz, e a paz que excede todo entendimento humano. Eu realmente não mudei a realidade da minha mãe, o Senhor mudou. Minha mãe é uma mulher crente, cheia do Espírito Santo, diaconisa, nos ajuda tanto em Osasco, mora na Moca. Sai da Moca, vai de trem para a igreja. Agora não. Ela deve ter orado tanto que a gente mudou para longe da igreja, só para dar carona para ela todo domingo agora. A gente passa pela Moca e pega a minha mãe. Uma mulher cheia do Senhor, cheia do Espírito Santo. Mas eu não mudei a vida dela. Eu não mudei a minha realidade. A minha realidade permaneceu a mesma. Mas quanto mais eu me alimentava da palavra, alimentava do Senhor, o Espírito Santo me dava direcionamento. Eu comecei a ter experiências com o Espírito de Deus. E essas experiências com o Espírito Santo trouxeram a cura. Irmãos, quem me conhece sabe que eu não conto testemunho, né? Mas o Senhor tocou no meu coração para trazer isso para vocês. Talvez você esteja aqui nessa condição, falando assim, Senhor, tudo parece tão lindo, mas a minha vida é tão diferente. Você não tem o poder de mudar o seu entorno, a sua família, ninguém, mas você pode começar mudando você. Através do quê? Da palavra de Deus. Porque só o Senhor, como nós lemos, né? Cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Olha só, irmãos, um pouquinho de dados para você. Uma pessoa, a cada 40 segundos, tira a vida no mundo. Já pararam para pensar? Quantos minutos eu estou falando aqui? Uns 15? Multiplica isso, 40 segundos. A igreja tem vida, e é por isso que nós temos que proclamar o Evangelho. Para cada pessoa que tira a vida, tem cerca de 25 tentativas. E tirar a vida é responsável por 1 em cada 100 mortes no mundo. Já pararam para pensar isso? Que a cada 100 pessoas que morrem, 1 delas tirou a vida. A igreja tem responsabilidade sobre isso, meus irmãos, porque nós somos uma comunidade terapêutica. Aí você pode dizer o seguinte, tá, mas isso é para quem não é crente, né? Agora, olha os dados entre os evangélicos do Brasil, tá? De acordo com o Instituto Schiffer, dos Estados Unidos, que fez uma pesquisa sobre a América Latina e incluiu o Brasil nessa pesquisa. Pensando em cristãos, 70% dos pastores lutam contra a depressão. 71% estão esgotados física e mentalmente. E 70% deles não têm um amigo próximo. Seja um amigo do seu pastor, hein? Essa igreja aqui é diferenciada.
Amizade é diferente de ser ovelha. Amizade é chamar para tomar um cafezinho, né, pastor Cláudio? Sem pedir conselho. Isso é amizade. É tomar um cafezinho, chamar para almoçar, sem esperar nada em troca. Sem interesse. É amigo de verdade. É falar, pastor, eu estou aqui com você, com a sua família, independente se você é meu pastor ou não. Eu quero ser o seu amigo, percebe? Pastor também precisa de amigo. Aí uma outra fonte de pesquisa, chama Lifeway Research, aponta 48% dos evangélicos acreditam que a oração e a leitura bíblica basta para curar doenças mentais. Irmãos, nós cremos na oração. Nós cremos na leitura bíblica, mas nós sabemos que existem patologias que não têm nada a ver com falta de fé, falta de oração e falta de leitura da Bíblia. Olha o recorte que a gente vai fazer aqui. 32% acreditam que quem se suicida vai para o inferno, imediatamente, independente da causa. Esse é o cenário brasileiro, irmãos. E no Brasil, né, ainda, entre 2017, quase 20 líderes religiosos cometeram suicídio no Brasil. E tudo isso, sabe por quê, meus irmãos? Porque nem os pastores, nem os líderes estão imunes à dor. Dor, sabe, não é algo que o púlpito proteja. O púlpito não protege ninguém da dor. O ministério não protege ninguém da dor. Pelo contrário, dependendo, né, pastor, a gente tem dores maiores. O ministério não protege, irmãos. O que nos livra da dor realmente é entender a dor que nós temos, emocional, física ou espiritual. O que crente faz? No passado, a gente fazia uma grande salada. Muito grande, por falta de conhecimento. Um pastor psicólogo era quase um bruxo da igreja evangélica. Era quase sai, né, em nome de Jesus, expulsava. Por que isso? Porque tinha uma ignorância sobre o cuidado da saúde mental. E a igreja confundia 3 palavrinhas clássicas e básicas: depressão, opressão e possessão. Quem nunca aqui ouviu alguém orando, eu expulso o espírito da depressão. Gente, depressão não é espírito. Depressão é doença, que pode ter um fundo físico, fisiológico. Uma alteração hormonal, no caso das mulheres, pode ter um quadro de depressão, por conta dos hormônios. Uma alteração de rotina, uma alteração de vida, pode levar uma pessoa a um período deprimente. A depressão ela pode ser causada por cunhos fisiológicos que é difícil até para um psiquiatra identificar. Depois de uma anamnese boa, com psicólogo, com psiquiatra, alguns casos ainda ficam sem diagnóstico correto. E a igreja achava que depressão era problema espiritual. Gente, depressão não é falta de oração. Se você já teve depressão e luta contra ela, procure ajuda, irmãos. Ajuda de profissionais. Procure ajuda de pessoas que possam te ajudar, que você possa abrir o coração, que você possa ter cuidado adequado. Depressão tem cunho fisiológico com um efeito emocional acontecendo aí, certo? Da mesma forma que a gente sabe que algumas doenças físicas causam depressão. Hoje em dia, a gente percebe entre os pacientes oncológicos um quadro muito grande de depressão, né, Marta? Porque tem um trauma físico. E esse trauma físico gera depressão. Mulheres. Por que muitas mulheres têm depressão pós-parto? Um trauma no corpo. O corpo da mulher, nós fomos feitas para gerar? Fomos. Mas, irmãs, é romântico? De verdade? É legal? A sensação de gerar é uma delícia. Mas, de verdade, é gostoso os enjoos? Irmãs, fala alto, porque os homens têm que saber, né? Eu pensei que só eu que achava que vomitar era ruim. É gostoso vomitar? Não. É gostoso sentir tontura? Não.
É gostoso perceber o seu corpo sendo aberto? Não. É gostoso você perceber o seu corpo mudando? Estria, celulite, pochete que a gente não tinha. É gostoso, irmãos? Não. É gostoso a amamentação? Depois que cicatrizou, é uma coisa. Mas os primeiros dias, é bom? É romântico? Como eu amamentava as minhas filhas? As duas. Orando, chorando, com uma fraldinha nos dentes, chutando a cômoda. Isso é trauma. É o corpo sendo modificado. Privação de sono é legal? É bom ficar horas sem dormir? E horas e horas? Dor na coluna, causada pela gravidez e por segurar o bebê. Tendinite, bursite, é legal? Irmãos, é uma delícia gerar, mas não significa que tenha um trauma físico acontecendo. E muitas mulheres têm depressão pós-parto simplesmente porque estão com dor e estão cansadas, exaustas. E esgotamento físico é uma das causas. Falta de qualidade de vida. Pastor Cláudio é uma bênção, né? Tem milhões de anos a mais de experiência do que eu na clínica. E se você procura qualquer profissional bom que fala para você, Cláudio, eu não durmo direito, eu não como direito, acabei de ter um trauma físico e ainda tive alteração de rotina de forma brusca, abrupta. Qual que é o quadro dessa pessoa? O que essa pessoa atende? Isso é uma mulher depois que gerou, gente. Percebem que nem tudo é demônio, irmãos? Às vezes são só questões da própria vida acontecendo. E antigamente era confundido depressão com opressão. Tá, depressão é um sintoma físico, né, que tem efeito emocional, ou efeito emocional que tem, né, tem interferências no físico também, em alguns casos. Agora, me diz de uma forma muito simples, muito resumida, pensando num culto que tem 40 minutos para começar a introduzir e concluir tudo isso aqui. Agora, o que é opressão? Os irmãos da intercessão sabem bem o que é opressão. O fato de você ficar oprimido significa que você tem o diabo? Não. Só significa que você está percebendo o ambiente. Quem aqui já entrou num ambiente esquisito, até na própria igreja, em alguns momentos, e você sente um peso? Não é? A irmã Olga sabe disso. Intercessão, né? Você chega, você sente. Quantas vezes, Marta, que você abre o culto e fala, está estranho isso daqui. Está estranho. O que está acontecendo? Chama a intercessão. Vamos orar? Isso é opressão, meus irmãos. Está muito ligado também ao dom de discernimento que Deus te dá. Deus te dá discernimento para perceber algumas coisas e você sente. E, por último, a possessão, que é realmente quando o inimigo toma conta do corpo de alguém, e aí você precisa orar em nome de Jesus e vai embora. Percebem a diferença dos três? O que a igreja fazia no passado? Misturava os três e falava que era uma coisa só. E, por isso, muitas pessoas sofriam caladas, com medo de procurar ajuda, para não ser julgado como alguém que estava com falta de fé, com falta de Deus, não orava, não lia a Bíblia. Mas você é crente, está em depressão? No passado, né? Quem é velho de igreja vai lembrar dessas histórias. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, meus irmãos. E hoje, graças a Deus, existem igrejas, como a igreja de Guarulhos, que falam sobre o assunto, que cuidam das pessoas, que desmistificam. E isso incentiva as pessoas a buscarem cuidado. Isso incentiva as pessoas a buscarem apoio. Isso incentiva as pessoas a serem tratadas da forma como elas merecem, como filhos de Deus. Então, se você sofre, ou se você tinha um pensamento errôneo, assim como eu tinha também. Irmãos, eu já tive esses pensamentos. Eu aprendi na minha adolescência exatamente assim. Eu tive depressão pós-parto e eu sofri sozinha. Eu não sabia o que eu tinha. Eu não sabia, eu me transformei numa pessoa totalmente diferente de quem eu sou.
E eu não tinha ideia do que eu tinha nem do que eu estava passando. E eu posso falar para vocês uma coisa? Por incentivo de uma liderança, que eu abri o coração, não é da nossa igreja, viu? Eu fui abrir o coração, eu estou sentindo alguma coisa. Olha, irmão, você tem que orar mais e parar de doce. E porque o seu marido está sofrendo, porque ninguém te suporta. Aí eu, opa, devo estar alguma coisa errada comigo. Eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou tentar melhorar, porque o meu marido está sofrendo e ninguém está me suportando. Então, respira fundo, segura a dor, engole o choro e vamos embora. Quando eu fui tratar, na segunda filha, depressão pós-parto veio novamente. Sabe o que eu tive? Um AVC. Quando a bebê tinha 6 meses. Vocês percebem o que a falta de cuidado pode acontecer, irmãos? E depois, quando você é amado, quando você é acolhido, quando você tem o entendimento do que você tem, e você começa a ser cuidado de verdade, você tem lugar para você falar. E é interessante que eu não fui para terapia naquela época. Não tinha nem dinheiro para ir na terapia. Sabe o que eu encontrei? Um grupo terapêutico de cuidado para esposas de pastor. E essas mulheres, um grupo interdenominacional, nós nos reunimos, até hoje eu me reúno com o meu grupo. E uma delas, cheia da graça de Deus, psicóloga também, ela chegou e falou para mim, tá, você está com depressão, meu amor, desse jeito. Você precisa de cuidado, eu vou cuidar de você. E aquele grupo me acolheu, aquele grupo cuidou de mim, aquele grupo me ensinou como lidar com as minhas emoções, os meus sentimentos. Ali eu pude ser Thaís e não a pastora Thaís. Ali eu pude ser Thaís e não a professora Thaís. Ali eu pude ser Thaís e não as funções que Deus me deu. E eu pude abrir o meu coração, eu pude chorar sem julgamento, sem juízo de valor sobre mim. E eu pude abrir o meu coração de verdade com aquelas irmãs que também já tinham vivido o que eu vivi, irmãos. E a minha vida foi transformada, é verdade. É uma nova pessoa. E lembra que eu falo que sempre Deus usa a minha dor como instrumento de cura na vida de outras pessoas? Hoje, quando eu lido com pessoas com depressão, eu sei exatamente o que elas estão sentindo, porque eu também senti. Quando elas chegam com sintomas e falam, eu senti isso, eu falo, eu lembro, eu senti também. Eu não falo, né, que eu senti também, mas eu lembro, eu sei o que é a dor daquela pessoa, porque eu também vivi. Queridos, a igreja precisa ser um lugar de acolhimento, porque em nome de Jesus nós precisamos mudar essas estatísticas da igreja brasileira. Nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos amar uns aos outros. Aí você pode dizer o seguinte, mas será que tem personagens bíblicos? Será que tem pessoas que já passaram por situações assim? Sim, Elias. Olha o que a palavra de Deus fala em 1 Reis 19, 4-5. Ele entrou no deserto caminhando um dia e chegou a pé de Giesta. Ali sentou-se e pediu a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu, aguardando pela morte. O profeta Elias, meus irmãos. Quem foi o profeta Elias? Quem foi? A gente lembra de Elias e das suas guerras. A gente lembra das suas vitórias. A gente lembra da capa passando por Eliseu. A gente lembra de Elias como alguém que era uma referência, uma potência na mão do Senhor. Mas ele também era um homem frágil. Até os profetas enfrentaram o peso da alma. E Deus não os condenou, Deus os sustentou. Se você já passou por algum peso da sua alma, Deus não te condena, Ele te sustenta. Ana, um exemplo de um homem, agora exemplo de uma mulher. Ana, em 1 Samuel, quando ela chega ali na porta do templo e ela chora amargamente, aquele choro era um choro de dor. Não era só um choro de clamor. A palavra de Deus fala que ela, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. A raiz da palavra ali na oração de Ana não era clamor, era amargura. Esse clamor, sabe aquele clamor da alma?
que a pessoa fala assim, Deus, eu estou aqui. Esse clamor de Ana, nós vamos ver ele no Novo Testamento, com uma outra pessoa, utilizando a mesma raiz da palavra. Sabem quem é? Jesus. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O clamor de Ana, a gente vê de novo Jesus, com esse clamor, perto da morte, com sentimento de abandono. Ele, como Deus, estava pronto a cumprir a sua missão, mas ele sofreu e sentiu as mesmas dores. As tentações que nós temos, ele também teve. As dores que nós temos, ele também teve. E Jesus, meus irmãos, chegou o momento da vida, que ele fala para os discípulos, mas vocês não podem orar nem um pouquinho comigo? Em outro momento, ele sente sensação, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. É a mesma raiz da oração de Ana. Olha que interessante isso. Jesus, alguém aqui condenaria Jesus por ter uma dor na alma e pedir, Deus, se for possível, eu não morro, não. Me deixa aqui, cura meu coração, me faz viver. Mas ele fala, contudo, seja feita a tua vontade. Sendo Deus, irmãos, a palavra de Deus fala que Deus, que Jesus, mesmo sendo Deus, abriu mão da sua glória, tomou formato de homem e sentiu as mesmas dores que nós sofremos. Jesus entende a sua dor porque ele sentiu. Jesus entende o que é a sensação de abandono, de orfandade, porque ele sentiu. Jesus sabe o que é uma pessoa clamar para ser livre da morte, porque ele clamou para ser livre da morte. O nosso Deus, meus irmãos, não é um Deus qualquer. Um Deus que não entende a nossa dor, porque nunca viveu essa dor. Ele não precisaria sentir a dor, porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Os atributos de Deus foram dados a ele, os mesmos atributos. Ele não precisava, mas ele sentiu a mesma dor que eu e você. E é esse Jesus que sentiu, que sente a tua dor, que está aqui nessa noite. O mesmo Jesus que sentiu, está aqui nessa noite, oferecendo cura. A palavra de Deus fala, se você tem sede, venha a mim e beba. Se você tem sede, venha. Quem é a água da vida, meus irmãos? Jesus é a água da vida, Jesus é a água que lava, Jesus é a água que limpa. Jesus é o alimento que pode alimentar a nossa fome, não só espiritual, mas a nossa fome física e também a nossa fome da alma. Essa noite, meus irmãos, é uma noite de cura, é noite de transformação. É a noite que o Senhor te trouxe aqui para falar, se você tem uma dor da alma, lembra o tema, dor invisível? O Senhor traz à tona, não para expor, mas para curar. Traz à tona, não para te expor, mas para transformar a sua vida, porque Ele é o Senhor. E Ele conhece as nossas dores. O profeta Jeremias, em Jeremias 20, 14 a 18, olha o que ele fala. Maldito o dia em que nasci. Que não seja abençoado um dia que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que me deu a notícia, que deu a notícia a meu pai. Você tem um filho. Por que sair do ventre materno para ver sofrimento e tristeza e terminar os meus dias na vergonha? Olha o sentimento deprimente de Jeremias. Quem que ora assim? Maldito seja o dia que eu nasci. Olha quantos homens, a palavra de Deus, quantas mulheres nos mostram, amargura de alma. E não encontraram, irmãos, um lugar de condenação. Não encontraram um lugar de serem vistos como segunda categoria de crente, porque tem um momento da vida que tem um problema emocional. Não, o Senhor os ama. Foi Ele mesmo que falou, o profeta, eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês. É interessante que Ele fala isso, e depois o próprio Deus responde para Ele, eu sei os pensamentos que eu tenho para você, Jeremias. Pensamento de paz e não de guerra, pensamento de vida e não de morte. Ele sente a dor e Deus dá a resposta através da boca dele. Glória a Deus por isso. Davi,
No Salmo 6,6, olha como ele ora. Eu estou exausto de tanto gemer. À noite, inundo de lágrimas a minha cama. Com elas, encharco o meu leito. E sabe por que a Bíblia não esconde esse tipo de coisa? Porque a Bíblia ela não esconde lágrimas, né? De jeito nenhum, elas transformam em oração. As suas lágrimas mais profundas podem ser as suas orações mais profundas. As suas dores mais profundas podem ser uma conversa mais profunda que você tem com Deus. Porque quando nós estamos em dor, tem lugar para máscara na dor? Tem lugar numa máscara para os outros, mas a gente não. E é ali na oração, é ali que a gente encontra o Senhor. É ali no momento de dor que a gente encontra o Senhor. É ali no momento de tristeza que a gente encontra o Deus que é a verdadeira alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria que é do Senhor, não é a minha alegria. Não é a minha alegria. Nem a alegria porque eu conquistei algo, é a alegria do Senhor. Se você está triste, clame pela alegria do Senhor. Peça forças para a alegria do Senhor. Lembra disso. Senhor, hoje eu estou triste, mas eu quero a alegria do Senhor. Outro princípio que nós aprendemos é que Deus é o médico da alma. Por que Ele é o médico da alma? Porque Ele me cura. Ele te cura porque foi Ele que nos criou. E o Deus que te criou, o Deus que me criou, só Ele tem o manual. O resto é tudo teoria. A ciência, nem toda a sua sabedoria, sabe uma vírgula do que é o ser humano, porque Deus tem o manual. O Deus que nos criou é aquele que tem o manual da alma humana. O Deus que nos criou é Ele que tem o manual do comportamento humano. O Deus que nos criou é Ele que tem o manual de todas as dores humanas, porque Ele é o Deus que nos criou e Ele é o médico da alma. Deus, Ele cura, irmãos. Jeremias 30:17 fala o seguinte, olha só, Jeremias 20. Olha como Deus cura. Ele ora, maldito o dia que eu nasci. E o texto que eu li com os irmãos. Lá em Jeremias 30:17, Deus curando, o mesmo homem declara, olha só, farei cicatrizar o seu sofrimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Percebe? Estado de dor não é eterno. Pode e deve ser temporário. E aqui a gente aprende um princípio com o deserto, né? Deserto não é lugar de permanência. Deserto é lugar de passagem. Isso vale para as nossas dores físicas e isso vale para as nossas dores emocionais. Isso vale para as adversidades da vida e para os sonhos da vida. Se você está passando por um deserto na vida, é lugar de passagem, não é lugar de permanência, porque o Senhor cura. Ele transforma. Olha o Salmo 147. É o texto que nós lemos. O mesmo Davi, do Salmo anterior, que fala, estou exausto de tanto gemer, à noite inundo as minhas lágrimas na minha cama e com elas encharco o meu leito, é o que fala, só Ele cura. O texto de abertura, os de coração quebrantado, e cura as suas feridas. Aqui a gente não vê um quadro de bipolaridade, não, viu? Uma hora, né, está em um estado e depois em outro. Não. A gente vê uma pessoa que está em uma situação, recebe a cura de Deus e realmente está vivendo a plenitude da vida em Deus. Porque Deus cura. Deus não apenas cura. Irmãos, sabia que Deus não cura apenas? Ele transforma as nossas cicatrizes em testemunho. Aquilo que eu falei para vocês, a minha maior dor, as minhas maiores dores, tem se transformado no meu maior ministério. E não que eu seja forte, e nem não quero ser forte. Sou frágil, pecadora, tenho os meus momentos, preciso de ajuda, preciso de auxílio. Falei para vocês um momento de fragilidade que eu tive, né, no pós-parto das meninas. Não é sobre isso. Não é sobre estar sangrando, sem condições de cuidar de pessoas, e a gente está se matando. Deus não quer esse tipo de sacrifício. Não é sobre isso. Mas é o Deus que cura. E logo após a sua cura, você pode usar o seu exemplo para transformar vidas, através de Jesus.
Tem que fazer um recorte muito bem feito, senão as pessoas acham que está sofrendo e tem que dar conta de coisas que não precisa. Irmãos, uma coisa bem importante para nós que somos cristãos, muito mais do que o nosso trabalho, Ele quer a nossa vida. Deus pode rejeitar o nosso trabalho, mas Ele precisa aceitar a nossa vida. E tem muitas pessoas sangrando, sem condições de curar vidas, sem condições de tratar vidas, passando por cima dos outros como um rolo compressor, porque quem está ferido fere, achando que está cuidando da igreja do Senhor, mas está maltratando a igreja do Senhor, porque essa pessoa precisa de cura, de transformação, de sabático, de período de renovo, para depois cuidar de vidas. Esse recorte precisa ser feito. O nosso trabalho, né, o nosso ministério, não move o coração de Deus, viu? O nosso serviço não encanta Deus. Você pode ser um excelente trabalhador na casa do Senhor, excelente. E Deus rejeitar a sua pessoa e aceitar o seu trabalho. Porque Deus não se impressiona com performance. Deus se impressiona com o coração contrito, quebrantado e humilde. É esses que o Senhor não rejeita jamais. E a maior prova disso é a palavra do Senhor que fala. Mas, Senhor, eu profetizei. Eu expulsei demônios. Eu falei em línguas. E o que a palavra do Senhor fala? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Olha só. Esse texto mostra que nós podemos fazer as coisas para Deus sem estar em Deus. E quem está em Deus não tem medo e nem vergonha de mostrar fragilidade, de pedir ajuda, de pedir socorro e reconhecer que nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus. E vai ter momentos que nós estamos frágeis. E vai ter momentos que a gente precisa de ajuda. Vai ter momentos que a gente precisa de socorro. Vai ter momento que vai precisar ser pastoreado. Vai ter momento que vai precisar pegar no colo. Vai ter momento que que nós vamos precisar de uma amiga para chorar. Vai ter momento que a gente vai precisar do pastor para consolar. Vai ter momento que a gente vai precisar de socorro. E aí a gente vai lembrar que o Senhor é o socorro presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Percebe? Se tem um Deus que é socorro na hora da tribulação, mostra que todos nós passaremos por tribulação. Porque Ele é o socorro. E o socorro está à disposição, meus irmãos. É passagem? Passa. Mas se você está vivendo um momento desse, lembre que o Senhor é socorro presente na hora da angústia. Jesus é o consolador das almas. Se Deus é o Deus da cura, Jesus é consolador das almas. O Espírito Santo é consolador. E Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você precisa de consolo, clame o Espírito, Ele é consolador. Se você precisa de afago da sua alma, clame o Senhor Jesus, porque Ele é consolador. Mateus 11:28 fala assim, olha, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Isaías 41:10, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esse é o nosso Deus, irmãos. A fé não vai eliminar a dor, mas ela nos dá força para atravessar esse momento de tribulação com esperança, sabendo que a nossa esperança está no Senhor. Os homens podem falhar com você. Até um processo terapêutico pode falhar com você. Se pegar um profissional ruim, né? Já era. Mas o Senhor não falha. O Senhor é o único que cuida. O Senhor é o único que te conhece. Conhece o interior do seu coração e da sua alma. Ele é o único que não precisa fazer anamnese com você para saber o que você tem, porque Ele te criou. Ele é Senhor. Ele é o Deus da minha vida e é o Deus da sua vida. Irmãos, eu quero concluir esse sermão sabendo que tem esperança para quem sofre. O último tópico. O salmista, no Salmo 139, no verso 13 e 14, fala assim, olha, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicção.
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Ele nos consola em algumas tribulações? Em algumas, irmãos? Todas. Em todas as nossas tribulações, para que com as consolações que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Esse texto, junto com o Salmo 147, ele explodiu a minha mente no cuidado com pessoas. Bendito seja o Pai. Eu estou citando 2 Coríntios, tá, irmão? O Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Quem é o Pai das misericórdias? Deus. Quem é o Pai das consolações? Deus. Quem nos consola de todas as tribulações? Deus. E olha o princípio. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nós podemos ter, irmãos, o melhor conhecimento. Podemos ser a pessoa mais inteligente da vida. Podemos cuidar de gente. Podemos, ser quem somos. Podemos ser um excelente profissional até, excelente pastor. Se nós não entendemos que nós só podemos consolar com as consolações que recebemos de Deus, a nossa tarefa e o nosso propósito é vão. Porque é minha consolação, é o meu trabalho. E não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre dons que Ele derrama aos homens. É sobre a operacionalidade dos dons que Ele derrama aos homens. E sobre tudo isso, irmãos, no poder do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus fala que sem mim, nada podeis fazer. É dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo, irmãos. Esse é o nosso Deus. Sabe, irmãos, eu quero orar